Continuando, gente. Nesta aula ou neste vídeo estaremos vendo mais dois temas aí para encerrar bem levezinho. O anterior é o principal aí. Tema 3 é o principal para vocês ficarem de olho, ok? Nesse 4 é hierarquia urbana. É um tema que às vezes aparece em processo seletivo, às vezes não, mas é algo interessante para uma discussão principalmente em geografia da globalização, geografia das redes e tal, é muito mais pertinente. Né? Então vamos entender a hierarquia urbana e a caracterização de conglomerados urbanos. Hierarquia urbana é bem simples, né? No esquema clássico, né, ou no passado, a gente tinha uma lógica basicamente de uma vila, né, uma comunidade rural, né, um pequeno centro de pessoas, tinha que ir até a cidade local para resolver seus problemas, daí se não fosse para a cidade local tinha que ir para a regional, e daí assim para a metrópole regional e assim para a metrópole nacional. Nessa escala de uma hierarquia vertical, sem nenhuma ligação. Entretanto, com o desenvolvimento dos sistemas de transporte, dos sistemas comunicacionais, essa lógica ela muda, né? Ela se torna um esquema muito mais dinâmico e interligado. Então a gente vai ter ao mesmo tempo, né? Obviamente, se mantenha essa ligação vila-cidade local, né? Pela própria dependência econômico-política que existe, mas a cidade local pode dialogar diretamente com a metrópole nacional, diretamente com o centro regional ou diretamente com a metrópole regional. Vamos pensar no caso de Irati, né? Uma vila rural de Irati, tá? Não vou. Pode ser lá o. Esqueci o nome, acredita? Uma vila rural, um bairro afastado de Irati, tá lá, né? A maior parte das coisas vai ter que passar por Irati para se resolver, né? 99,9% vai ter essa centralidade, né? A dependência econômica, política, jurídica, financeira vai ter essa centralidade com Irati. E Irati vai exercer essa influência em algumas cidades em volta também, né? Então a gente tem a lógica de uma vila, de uma cidade local, a gente pode pensar ou Irati, né? Ou algum município vizinho de Irati, né? Um centro regional a gente pode ter como Ponta Grossa, uma metrópole regional Curitiba, uma metrópole nacional São Paulo. Se você for comprar um produto ali que, nossa, vai ter só em Ponta Grossa, eu vou ter que resolver uma coisa importante ali, vai ter que ser, né, no centro regional ali, que vai ter um marco decisório, né? Dependendo do arranjo político de cada lugar, algumas coisas aí de Irati em Guarapuava, não sei porquê, mas o grande centro regional da região seria Ponta Grossa, né, que centraliza essas ideias de decisão. Mas também, da mesma lógica, já que as distâncias são quase equivalentes, se pode ir resolver em Curitiba. Desculpem. Mas essa relação vai se manter também com a metrópole nacional, que seria ali São Paulo. Então, uma pessoa que está em Irati, quando ela negocia ações na bolsa, quando ela faz investimentos bancários, não sei o que, ela está tendo essa ligação direto com a metrópole nacional, mesmo sem ir fisicamente até lá. Ela está investindo na Bovespa, então está indo até lá. É tão bizarro que São Paulo, né? Você pensa, puta, né? Cidade, JJ. São Paulo, naquela metrópole urbana, é a cidade do Brasil que mais negocia café no mundo e não tem um pé de café. Por que tem isso? Porque ela centraliza, mesmo sem produzir, ela centraliza os negócios, né? São Paulo, Santos e Guaxupé, que são os 3 polos principais aí. Guaxupé é uma exceção histórica aí. Os gerais são exemplos dessa negociação, né? Um centro regional, então você precisou fazer um conserto em um celular importante, né, no iPhone, sei lá, você não tem às vezes esse serviço na cidade local, você tem que ir até o centro regional, né? Assim como determinadas situações, seja de consumo, seja de serviço, só vai existir na metrópole regional, que é no caso aí para a região Curitiba, né? Tem que ir e tem que se resolver em Curitiba. Isso é bem claro, mas é preciso que vocês façam esses exercícios aí para entender essa hierarquia. Ok? Processos. O primeiro processo a ser estudado chama conurbação. Conurbação é quando duas cidades
se juntam. Mas não se juntam porque vamos ser amigos, vamos se juntar, vamos casar. Não, eles se juntam, existe a cidade A, a cidade B, e existe o espaço rural entre elas, um espaço não ocupado, né? Coisa mais normal de ver. Você vai de uma cidade até outra, você tem um vazio ali, né, sem nada. Quando essas áreas urbanas começam a crescer, essa ideia de trocar de cidade começa a ficar cada vez mais difícil, né? Porque as cidades se uniram. A cidade, você não sabe onde começa uma e termina a outra. Irati está nesse processo, muito lento, mas está nesse processo de conurbação com Fernandes Pinheiro. Não, não é Fernandes Pinheiro. Ou é? Só um minuto, vou conferir. Isso mesmo. Acertei. Fernandes Pinheiro. Tanto na Flona, né, que você entra por Irati e depois já está em Fernandes Pinheiro, tanto pelo trecho urbano, a gente não se distingue muito bem onde termina Irati e onde começa Fernandes Pinheiro, né? Elas estão muito próximas, né? Os limites urbanos. Se essa área se adensar, né, se urbanizar, se tiver mais casas e tal, isso vai se tornando cada vez mais difícil. Isso é o processo de conurbação. Ela acontece em cidade média, né, ou pequena como Irati, mas acontece com maior intensidade em cidades maiores, né, que vão depois formar as regiões metropolitanas e assim por diante. Mas conurbação é só esse processo de uma cidade grudar na outra, né, essa área se urbanizar. Não era urbanizada, se urbanizou e aí mostra um contínuo urbano mesmo sendo dois municípios diferentes. Metrópole. Metrópole é quando, né, uma cidade polariza uma rede de municípios, né? Essa ideia da metrópole regional aí, né, Curitiba. Ela polariza né, praticamente todos os municípios do Paraná, ou pelo menos nessa porção centro-sul do Paraná. Ela acaba tendo, né, essa ordem de influência econômica, política e cultural e centraliza esse poder decisório, né? No Brasil a gente tem 16 núcleos metropolitanos principais: Baixada Santista, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, João Pessoa e Campina Grande, que são grudados também, Maringá, Natal, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Recife, São Paulo, Salvador e Vitória. E essas metrópoles, né, que vão exercer toda essa influência, elas são, na verdade, né, reproduções dessa lógica, né? De lógica de poder, de economia, de cultura, né? Elas centralizam tudo isso, né? Chega um show estrangeiro aí pro estado do Paraná, onde ele vai ser? Dificilmente vai ser em Irati, dificilmente vai ser em Londrina, vai ser em Curitiba, né? Centraliza esse poder econômico e tal, cultural. O mesmo vai acontecer com um restaurante estrelado, não sei o que. Dificilmente vai estar em uma cidade interiorana. Tem uma chance muito maior de estar nessa metrópole regional aí. Ok? A mesma ideia, né, trazida pelo mapinha anterior, mas esse daqui é um dado um pouco mais recente, né, ditando essa centralidade de serviços, né, tanto lazer, saúde, compras, etc., que as metrópoles vão exercer e seu tamanho e proporção aí. Já uma região metropolitana é quando acontece a conurbação em uma metrópole. Metrópole está lá, crescendo e tal. As cidades que estão em volta, quando passam pelo processo de conurbação, vão se juntando com a cidade. Então a gente vai ter região metropolitana de Curitiba, região metropolitana de São Paulo, região metropolitana de Ribeirão Preto, região metropolitana de Maringá, por conta desse processo de conurbação. Então uma região metropolitana só acontece quando ocorre a conurbação, né? Ela polariza e absorve as cidades ao redor à sua lógica, né? Elas acabam compartilhando coisas, mas sofrem grande influência dessa cidade aí, que centraliza essas ideias. E a outra é a megalópole. Nossa, professor, mas já estou confundindo. Metrópole, região metropolitana e megalópole. Qual é a diferença? Vamos lá. Metrópole, uma cidade que polariza, influencia as demais de todo o território. Não precisa estar perto, né? Polariza, ela atrai fluxos para essa cidade.
Região metropolitana, quando ela conurba as cidades em volta, né? Ela junta as cidades dormitório, por exemplo, né? Curitiba com Pinhais. Pinhais fica do lado de Curitiba. Muita gente que trabalha em Curitiba mora em Pinhais, porque não tem dinheiro para morar em Curitiba. Ela conurbou, ela virou uma região metropolitana. Agora, a megalópole é quando, entre uma metrópole e outra, as coisas se juntam. As metrópoles se conurbam. Então, a megalópole, ela nada mais é que uma região pluripolarizada. Então, tem várias metrópoles. No mundo não é um fenômeno que existe em diversos locais, a gente vai ver os principais aqui. Né? Nos Estados Unidos são duas megalópolis, né? A Boswash, que vai de Boston a Washington, por isso o nome, Boswash, né? Que é um contínuo urbano e vai ter no meio lá Nova York, Filadélfia, tantas outras aí. Então vocês vão ver pela mancha urbana que é um adensamento, né? Um contínuo urbano aí. Assim como na costa oeste, né? Que é o Sansan, né, de San Diego a Santa Mônica, que é um contínuo urbano também que vai passar por toda a costa aí, oeste norte-americana. Existe a megalópole japonesa, né, o Tokaido, né, que vai Tóquio, Osaka, todas as cidades assim, né, nessa tripinha aí que é o Japão, são um grande contínuo urbano que não cessa, cidade. E isso é uma megalópole. A japonesa tem esse nome de Tokaido. Essa que é a mais engraçadinha, a banana azul, né, que é a dorsal europeia, ou megalópole europeia. Tem esse nome mesmo, banana azul, eu não estou zoando, né? Então por isso que está azul no mapa, porque é o nome banana, né? Que é o grande centro populacional de ocupação da Europa, né? Nessa banana azul aí estão 111 milhões de pessoas, e é um contínuo urbano também, né? Que vai estar separado fisicamente ali pelos Alpes, né? De um lado e tal, então se concentrou muito de ocupação nas margens aí dos rios e assim por diante, rio do Reno e do Ruhr. Então se aproveitaram aí dessa lógica e acabou tendo um grande adensamento, né? Então ele vai de Milão, né, até Manchester. Então é um grande contínuo. A banana azul então se refere a essa grande megalópole europeia. E a gente tem a megalópole brasileira, né, também chamado de eixo Rio-São Paulo. Fica um sobre o outro aí, que droga. Mas basicamente, né, o melhor mapa que eu achei é essa foto noturna, né, que mostra como as cidades refletem luz. Então tem um grande adensamento urbano que vai desde Piracicaba até Santos, né, um contínuo, cidade, com alguma mancha ou outra ali, mas bem pequena se você pegar o caminho principal, e que vai se estendendo pela Dutra até o Rio de Janeiro, né, com um quebradinho ali na Serra do Mar, porque é uma barreira natural, mas é um adensamento bizarro, você não sabe onde as cidades começam ou terminam, né? Então é a nossa grande metrópole nacional. A metrópole brasileira seria esse eixo Rio-São Paulo. E o último, facinho, megacidade, né? Que é qualquer concentração urbana com mais de 10 milhões de habitantes. Então aí a gente tem uma listinha com as principais, né? Tóquio, né, a maior delas em termos de concentração populacional, Delhi na Índia, São Paulo, Mumbai e assim vai, são as principais, né? O Brasil vai ter, né, São Paulo e Rio de Janeiro com grande destaque aí, nessa ideia de megacidade, né? Algumas megacidades são cidades globais, né? Ou seja, estão em consonância com sistemas de circulação, de economia, de política, etc., do mundo inteiro, junto com essas cidades globais. Outras, embora sejam megacidades, não são cidades globais, não estão plenamente integrados aí com a lógica de funcionamento das redes e do capitalismo globalizado, né, do neoliberalismo. São Paulo é uma delas, Rio de Janeiro nem tanto. Ok? Assim como a gente vai ter exemplo ali da Buenos Aires, não chega a ser considerada uma cidade global, por exemplo. Cairo, no Egito, também não. Lagos, na Nigéria, também não. Ela não tem toda essa capacidade de influenciar, de ser influenciada e estar em constante diálogo com centros criadores, e não tem esse poder econômico. Beleza? Era isso, gente.
Espero que tenham curtido aí os vídeos menorzinhos. Tô me esforçando para isso, tá meio difícil, mas tá bom. A gente vai ter uma atividade essa semana, vai ter a descrição aí, né? Que vai ter um prazo maior até durante as férias, para vocês terminarem, entregarem e tal, e depois um simulado um pouquinho mais denso no retorno. Então, se a gente não se vê, boas férias e até já!